Merlin, o mais forte, mas também o mais preguiçoso rei demônio, é forçado a se aposentar de sua posição para pagar suas dívidas imensas e se muda para o continente humano, fugindo de suas responsabilidades. Ele esconde seus verdadeiros poderes, fingindo ser um perdedor comum, e ganha fama como o mais infame parasita da cidade. Merlin Lucifer, nosso protagonista. Atualmente, Merlin está no meio de escrever o relatório semanal quando, do lado de fora, um exército não anunciado de soldados humanos, conhecido como Esquadrão da Igreja, está bem na porta do palácio, lutando contra seus soldados demônios. A irmã mais nova de Merlin, Lilith, vai até lá para lidar com a situação e usa sua mágica de charme negro para confundir e fazer seus inimigos lutarem entre si. No entanto, um único soldado humano com uma vontade inabalável resiste completamente à magia dela. Ele avança diretamente contra Lilith e a domina sem hesitação. Esta mulher é Alice, a 233ª heroína da Terra da Luz. Lilith, atordoada, finalmente percebe que sua magia de charme não teve efeito porque sua inimiga é uma mulher. Então Lilith adota uma abordagem mais direta e tenta seduzir Alice de maneira jocosa, sussurrando que a quer em sua coleção de figuras. Mas antes que ela possa ir mais longe, Alice desembainha sua espada e a enfrenta em uma batalha total. No entanto, Lilith é a única que acerta um golpe, o que a faz perceber que o herói desta geração não é nada especial e é bem mediano. Seu comentário irrita Alice, que revida liberando todo o poder de sua espada sagrada. Ainda assim, Lilith não a leva a sério e ataca a espada sagrada com seu cabelo feito de tendões de dragão, mas ele é despedaçado instantaneamente, mostrando o quão perigosa a espada sagrada realmente é. Antes que percebam, Alice monta em Lilith, usando seus poderes mágicos para algemar suas mãos e pernas. Com a derrota de Lilith, os soldados humanos comemoram sua vitória gritando em uníssono, um ruído que alcança os ouvidos de Merlin. Nesse momento, ele finalmente perde a paciência, jogando de lado seu papelada para lidar com a perturbação. Enquanto isso, com um inimigo a menos, Alice ganha confiança para desafiar o Rei Demônio. Ela se vira para o líder de seu esquadrão, o Grande Sábio, pedindo permissão para marchar em direção ao palácio de Merlin. Mas o Grande Sábio insiste que ele mesmo será quem eliminará o demônio. Rei, que matou inúmeros soldados humanos e heróis ao longo dos anos, e é a razão pela qual suas cruzadas fracassaram, toda vez. Ele então revela sua arma suprema, uma máquina de cerco em forma de baleia, uma força inimaginável que a igreja tem preparado por um século. O Grande Sábio declara orgulhosamente que essa baleia é o auge da sabedoria humana e do avanço tecnológico. Verdadeiramente a maior obra-prima da igreja. Ele libera a baleia do céu, ordenando que nivele tudo em seu caminho. Alice se opõe, sugerindo que não precisam recorrer a medidas tão extremas. Mas o Grande Sábio está resoluto. Ele está determinado a erradicar todos os demônios, acreditando que é o propósito glorioso do guerreiro. Ele ativa a baleia, e sua boca enorme abre-se para lançar um devastador feixe de plasma sagrado nos soldados demônios, com a intenção de reduzi-los a cinzas com um único golpe. Neste momento, Merlin Lucifer avança, posicionando-se na frente de seus soldados e protegendo sem esforço do ataque enquanto permanecendo ileso. Ele acumula alguma aura puxando seu cabelo para trás, depois pisa no campo de batalha, pousando diretamente no topo da cabeça de Alice. Agora, isso é um desrespeito de outro nível. Lilith imediatamente abraça seu irmão, reclamando sobre como esses humanos cruéis a intimidaram, enquanto Alice, ainda presa sob suas pernas, luta para sair. Eventualmente, Alice consegue sair e começa a reclamar, mas Merlin a ignora completamente e, em vez disso, pergunta a Lilith quem é essa tagarela. Lilith responde chamando-a de nível lixo, herói enviado pelo reino para caçá-los. Merlin corre em direção a Alice para dar uma olhada mais de perto em seu rosto bonito, lhe dá um sorriso rápido, e então casualmente a lança para longe com um estalo dos dedos. Ele afirma zombeteiramente que a Terra da Luz está ficando relaxada na escolha de seus heróis, já que ele não precisa mais desembainhar a espada para derrotá-los. A única coisa que o impressiona é a baleia acima, e ele acredita que talvez ela possa aliviar a dor de seu curso por pelo menos 2 dias. Enquanto isso, o Grande Sábio avança e diz a Merlin que está aqui para devolver a humilhação da última cruzada. Mas Merlin nem sequer se lembra do evento, nem de quem é esse velho. O Grande Sábio tenta refrescar sua memória, afirmando ser o único humano que sobreviveu à última batalha e tratar isso como uma grande conquista.
Merlin finalmente se lembra e pergunta se ele é o mesmo covarde que molhou as calças e implorou por sua vida, prometendo que se Merlin o poupasse, enviaria mais pessoas como um presente para que ele pudesse melhorar seu desempenho como Rei Demônio. Ao ouvir isso, o herói e o resto dos soldados estão atônitos, incapazes de acreditar que seu líder se rebaixou tanto e até tentou vendê-los. O grande sábio nega instantaneamente a acusação, chamando Merlin de mentiroso enquanto gagueja. E em um movimento desesperado para silenciá-lo, ele usa todos os seus soldados, reunindo toda a energia mágica deles e transferindo-a para a baleia para aumentar seu poder. 1000 vezes, mas Merlin ainda não considera isso suficiente para entortar nenhum fio de seu cabelo. Antes que a baleia possa lançar seu ataque, ele empunha sua lâmina escura e com um único golpe ele reduz tudo a escombros, destruindo completamente o plano do grande sábio. Percebendo sua derrota, o velho cai de joelhos mais uma vez, e este tempo, ele agarra-se aos pés de Merlin, implorando por sua vida e jogando toda a culpa em Alice, alegando que foi ideia dela atacar desde o início. Nesse momento, um sino toca no castelo, lembrando que é hora da reunião semanal dos 7 reis demônios, e Merlin agora tem que submeter seu relatório semanal. A realização o atinge com força. Ele começa a puxar os cabelos em pânico e corre de volta para o castelo, já que não escreveu uma única palavra, deixando seus inimigos completamente sem palavras sobre como o mais aterrorizante rei demônio está realmente com medo de documentação. Alice tenta impedi-lo no meio do caminho, lembrando-o de que ainda estão no meio de uma batalha, então Merlin termina tudo ali mesmo com outro golpe de espada, aniquilando todos os humanos, exceto Alice, que mal consegue se proteger. De volta ao castelo, Merlin se junta à reunião com os outros reis demônios, que já sabem que ele não fez nenhum progresso na melhoria na Terra da Escuridão. Nenhum lucro, nenhum progresso e, obviamente, nenhum relatório. Merlin tenta se defender, dizendo que acabou de derrotar um exército inteiro de humanos, uma baleia voadora gigante e que tem feito um trabalho de verdade, mas ninguém se importa. Eles querem números e lucros porque o palácio precisa de dinheiro para funcionar, não corpos mortos. Eles mostram a ele quantos outros reis demônios contribuíram, tornando dolorosamente claro que, comparado a eles, Merlin não fez absolutamente nada exceto relaxar. Eles o chamam de pior rei demônio da história, decidem cortar o orçamento da próxima semana e o ridicularizam até o ponto em que ele finalmente perde a paciência. Merlin os lembra de que ele é aquele que matou milhões de inimigos, guardou o primeiro palácio sozinho e manteve os outros 6 reis demônios mais fracos seguros todos esses anos. Ele acredita que essa é uma façanha que ninguém mais pode replicar e diz a eles para pararem de questioná-lo, mas os outros ainda não concordam, apontando os enormes danos que ele causa toda vez que entra no campo de batalha. Um dos reis demônios, o governante da luxúria, tira uma longa lista de toda a destruição que Merlin causou, destruindo o palácio 168 vezes, destruindo infraestrutura, quebrando dutos do campo de batalha mais de 31.000 vezes, e revela que por causa de tudo isso, eles têm cortado seu salário. Ainda pior, ele atualmente deve ao reino impressionantes 66 trilhões de dólares. Essa dívida explica por que Merlin, apesar de ser o mais forte, estava tão assustado antes. Ele não pode correr, ele não pode se demitir. Ele tem que trabalhar para pagar a dívida. Após o desastre absoluto de Na reunião, Merlin decide escapar. Ele planeja deixar o Palácio do Rei Demônio para sempre para fugir de sua dívida, saindo discretamente até Lilith aparecer de repente atrás dele e assustá-lo quase até a morte. Ele compartilha seu grande plano com Lilith, esperando que uma vez que ele se for, os outros finalmente percebam o quanto dependiam dele e implorem por seu retorno. Ele até começa a rir, imaginando seu retorno glorioso. Lilith, no entanto, pensa que ele na verdade foi demitido, mas Merlin insiste que ele se demitiu para consertar seu coração amaldiçoado, que supostamente continua encolhendo. Embora a maldição seja real, mas este cara claramente está inventando uma desculpa. Aparentemente, a única coisa que alivia temporariamente a dor é enfrentar inimigos poderosos. Ele afirma que agora viajará pelo mundo, caçando os inimigos mais fortes para acabar com a maldição de uma vez por todas. Lilith acredita na história, mas ainda assim não quer que ele vá, sabendo que seu irmão não sobreviverá um dia no mundo exterior, porque é simplesmente inútil em fazer qualquer outra coisa além do que lutar. Enquanto ela continua insistindo para ele ficar, ele revela que deve 66 trilhões de dólares em dívidas aos outros reis demônios e terá que trabalhar até a morte para pagar se ficar aqui por mais tempo. Ao ouvir isso, Lilith muda instantaneamente de ideia e o manda embora, dizendo para ele ir encontrar um novo emprego e só voltar depois de ganhar dinheiro suficiente para pagar o que devem.
Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Alice tenta fingir-se de morta para evitar ser notada por Lilith, que está vagando casualmente ao redor. Quero dizer, Alice é a única que restou no campo de batalha, já que os outros foram reduzidos a nada, então certamente Lilith a notará. E Lilith realmente nota, mas assume que Alice está morta, e murmura que é uma pena que um rosto bonito como o dela tenha que ir tão cedo. Ela pensa em levar o corpo de Alice de volta ao palácio para mantê-la como parte de sua coleção de figuras, mas movê-la com toda aquela armadura seria um incômodo. Então, em vez disso, ela decide apenas pegar a cabeça dela, mas no momento em que tenta incapacitar Alice, ela se encolhe e se afasta. Lilith cai na gargalhada, revelando que sabia o tempo todo que Alice estava apenas fingindo. Desta vez, Lilith parou de brincar. Ela quer punir Alice por tê-la envergonhado antes na frente do irmão. Sabendo que não tem chance, Alice foge. Lilith, que adora um bom jogo de gato e rato, convoca 2 lobos para caçar o belo ratinho. Enquanto isso, Merlin chega à costa. Para escapar do demônio continente, ele tem que atravessar o Mar dos Demônios. Ele pensa que deu sorte quando vê de longe os barcos restantes do exército do Grande Sábio, mas ao chegar aos cais, percebe que cada barco foi completamente destruído, percebendo então que o mesmo golpe que usou para eliminar seus inimigos anteriormente também destruiu os navios. Infelizmente, demônios não podem nadar, mesmo com a opção de caminhar debaixo d'água, o que deixa Merlin completamente preso, se perguntando como ele vai sair deste lugar. Ele tem este pequeno barco, mas remar pelo mar é muito trabalhoso para ele. É quando Alice aparece correndo, ainda sendo perseguida pelos lobos. Percebendo que a morte é iminente, ela finalmente se lembra das palavras de seu mestre, como eles sempre lhe diziam para não se tornar uma heroína, pois ela ainda era muito fraca e não teria chance contra guerreiros não humanos. De volta, então Alice não ouviu as palavras do mestre, querendo se tornar famosa. Além disso, ficar com seu mestre nas estéreis montanhas de neve a fez acreditar que nunca encontraria o príncipe dos seus sonhos. Só agora ela entende que seu mestre estava certo. Este mundo é muito aterrorizante. Ela reza aos deuses para deixá-la viver apenas uma vez, prometendo que só sairá novamente depois de refinar suas habilidades. De alguma forma, consegue reunir força suficiente para derrota um dos lobos, mas o outro se transforma em sua verdadeira forma demoníaca e a domina completamente. À beira da morte, ela implora por misericórdia, gritando sobre como gostaria de se apaixonar e ter filhos antes de morrer. É então que seu improvável salvador, Merlin, desce do céu e casualmente transforma o lobo demônio em um cachorrinho inofensivo. Ele olha para Alice e tem a ideia diabólica de torná-la sua escrava para que ele possa obter grátis trabalho manual. Ele lembra Alice chamando-a de heroína inexperiente, que desde que salvou sua vida tecnicamente 2 vezes, ela agora pertence a ele e deve pagar sua dívida tornando-se sua escrava. Antes que ela possa reagir, ele a levanta e a leva para o pequeno barco a remo de antes, planejando usá-la como motor a remo para atravessar o Mar dos Demônios, já que ele está com preguiça de fazer isso sozinho. Por que as coisas tinham que terminar assim? Alice deveria derrotar o malvado Rei Demônio, ganhar glória e casar com um príncipe encantado. Esta cruzada deveria levá-la a ficar com seu príncipe encantado. Mas na realidade, a única coisa que ela está segurando é um remo de madeira. Enquanto isso, Merlin, que não tem mais nada para fazer, está posando e cultivando aura. Ele diz a Alice que ela deveria valorizar sua posição como escrava, chamando-a de bênção, mas Alice murmura para si mesma que essa suposta bênção vem com nenhum pagamento e nenhum tempo de descanso. Em todo caso, ela continua remando o barco e diz a ele que irá retribuir essa humilhação 1000 vezes quando chegarem à sua terra natal. Ela canaliza sua raiva para remar o barco super rápido. Mas mesmo com o balanço, ondas, Merlin permanece firme, até que ela percebe que ele colocou o pé contra o barco para manter o equilíbrio. Risos. O dia vira noite, e Alice acaba se exaurindo de tanto remar sem parar. Por outro lado, Merlin tira um fogão de Deus sabe onde e cozinha para si uma refeição deliciosa e fumegante. Enquanto sente o aroma da comida, ele pergunta a Alice por que ela parou de remar, chamando-a de a heroína mais inútil que ele já viu. Alice não consegue mais acreditar nesse cara. Sua paciência chegou ao limite, e ela joga o remo nele, diz que desiste. Para fazê-la voltar ao trabalho, Merlin oferece compartilhar sua comida. E embora inicialmente o ego de Alice não a deixe concordar, quando seu estômago começa a roncar, ela cede e come a comida. Ela acha tão deliciosa que começa a chamar Merlin de mestre e cai em lágrimas, admitindo que não tem nenhuma força de vontade. O cheiro da carne atrai tubarões demônio e, assustada, Alice corre direto para o colo de Merlin.
Merlin, com o menor olhar, afugenta os tubarões. Alice se pergunta por que aqueles monstros, de repente, fugiram, e Merlin não perde a chance de se gabar, afirmando que em todo este oceano, a criatura mais forte é ele mesmo, e é por isso que os tubarões se assustaram. No entanto, Alice não pensa que seja esse o caso. Ela ouviu que há um monstro marinho vivendo sob este mar e espera que eles não o encontrem. Para evitar o ataque dele, aparentemente, eles espalharam um esterco de dragão sagrado nos navios, e ao ouvir, com isso, Merlin finalmente percebe por que o exército de Alice cheirava tão mal. Ela se torna defensiva e começa uma longa palestra, explicando a ele como o cocô do dragão sagrado é mais valioso do que ouro. Mas, aparentemente, o dragão desapareceu misteriosamente. Se as palavras dela tiverem a menor verdade, isso significa que se Merlin vender o cocô do dragão, ele pode finalmente conseguir pagar suas dívidas sem trabalhar. Então, ele tira um cristal de contrato que prende bestas demoníacas e revela que possui o dragão sagrado, a quem chamou de Bucky. Ele agora quer usar o cocô de Bucky para pagar sua dívida, e está meio contente por não precisar mais sair do continente. No entanto, com uma reviravolta repentina, a mão de Merlin escorrega e o cristal cai no mar. Com o cristal perdido e Merlin sem saber nadar, ele não tem outra opção a não ser ir para a Terra da Luz com Alice. Movendo-se, de repente, eles percebem como o mar ficou calmo de repente. Sem peixes à vista, Merlin suspeita que há um predador poderoso por perto. Assim que ele diz isso, o monstro marinho se revela debaixo deles. No entanto, Merlin não se envolve com o monstro, revelando a Alice que ele não sabe nadar. Então, Alice toma a iniciativa e esfaqueia o monstro marinho com sua espada, o que não causa nenhum dano, mas na verdade enfurece o monstro. Merlin tenta convencer o monstro a fazer algo significativo em sua existência inútil, transportando-os pelo oceano, mas o monstro cospe nele em vez disso. Ele então tenta devorá-lo, sugando toda a água próxima, e quando o barco está prestes a se partir, Merlin finalmente desembainha sua espada, e com um único golpe, mata o monstro. Merlin pode ser arrogante e sem vergonha, mas uma coisa agora é clara para Alice. Merlin é o ser mais forte que existe. O resto da jornada transcorre sem problemas, e pouco tempo depois, eles chegam à margem. Merlin comenta sobre o quão exaustiva foi toda essa viagem para ele, mesmo que ele só tenha preguiçado e feito Alice fazer tudo. Alice aponta sua hipocrisia, mas Merlin afirma que fez uma contribuição ao comandá-la sabiamente. Caso contrário, eles nunca teriam chegado à margem. Sim, claro. Em qualquer caso, Merlin acredita que Alice é inútil demais para continuar sendo sua escrava, então a dispensa, dizendo para não ficar triste, pois nunca foi para ser. Ela literalmente não consegue acreditar na audácia desse cara. Ela grita com ele, dizendo que nunca mais quer ver o rosto dele, e se vira, mas Merlin a para novamente, já que precisa de sua ajuda mais uma vez. Desta vez, ele pede para ela tirar a armadura, e quando ela resiste, ele mesmo a tira. Mas não porque queria ver seu plano sagrado. Na verdade, ele está sem dinheiro e quer vender a armadura de Mithril de Alice por dinheiro. Ele acha que merece, já que a salvou novamente derrotando o monstro marinho antes, e sai rapidamente, finalmente deixando Alice isolada ali na praia. Enquanto isso, de volta ao seu castelo, Lilith está relaxando porque ela acredita que seu irmão desesperado e inútil simplesmente voltará para ela ao perceber como a vida é difícil no mundo lá fora. Quando Alice retorna à cidade, ela não é bem recebida, mas arrastada para o tribunal, responsabilizada pelas mortes de seus camaradas. O juiz declara que foi devido à sua incompetência que as tropas enviadas para subjugar Merlin foram completamente aniquilados. Além disso, ela também perdeu sua armadura de Mithril, que havia sido transmitida aos heróis por gerações. Como punição, o juiz a destitui de seu status de heroína e exige que ela compense o reino com 50 milhões de moedas de ouro. Alice tenta se defender, dizendo que sua armadura foi levada pelo Rei Demônio, mas suas desculpas caem em ouvidos surdos. O veredito já é definitivo. Um ano se passa e Alice agora é vista em um navio, lutando contra 2 piratas que são níveis sagrados, um posto acima dela em combate. Ela está ali para resgatar a filha do prefeito, feita refém, mas é tão ruim em lutar que os piratas caem na risada no meio da batalha. Justo quando estão prestes a acabar com ela, algo inesperado acontece. Um homem de repente aterrissa em cima dos 2 piratas, esmagando-os sob seus pés. Ele se pergunta em voz alta onde foram parar os 2 piratas de nível sagrado, sem perceber que os esmagou ao aterrissar. E Alice lhe informa que estão bem debaixo dos pés dele.
Está claro que ele é Merlin em seu disfarce humano, e veio depois de ouvir que os piratas eram de nível sagrado e quer matá-los para aliviar a dor de sua maldição. Antes de atacar, Merlin pede desculpas educadamente aos dois piratas, dizendo que não é nada pessoal, e desembainha sua espada, cortando-os com um único golpe que cria ondas de choque massivas, que também destroem os navios de apoio que Alice havia chamado. Alice, incapaz de reconhecê-lo como o Senhor Demônio, já que ela ainda não viu seu rosto, começa a fantasiar sobre ter um encontro romântico com este aventureiro misterioso. Ela lentamente anda em direção a... ela, ansiosa para ver seu rosto, mas Merlin voa como o Superman antes que ela possa se aproximar. Logo depois, um repórter de notícias faz uma reportagem ao vivo sobre o incidente, revelando ao público que toda a frota de resgate foi dizimada por um criminoso misterioso já conhecido em todo o país como Nightblade. Alice pega o microfone do repórter e expressa sua opinião muito indesejada, de que Nightblade não é um criminoso, mas um herói que derrotou os piratas de nível sagrado. Ela começa a se entusiasmar por ele, dizendo que nunca viu um espadachim tão forte e gracioso e admite genuinamente o quanto o admira. De qualquer forma, Alice volta para casa e adiciona 250 moedas de ouro à sua reserva, totalizando suas economias em 10.000 moedas de ouro. Ela fica animada, pensando que finalmente está progredindo, e ela só precisa de 49.990.000 mais para quitar sua dívida. E é quando ela percebe o quão ferrada ela está, ela amaldiçoa Merlin por não apenas arruinar sua reputação, mas também sobrecarregá-la com uma pilha de dívidas. Ela nunca poderá pagar. Ela bate na mesa de raiva e acidentalmente derrama água nos papéis de comissão da guilda, que ela revisa cuidadosamente novamente, apenas para notar uma recompensa de 5.000 ouro, por um homem que aparentemente está vivendo de favor no sul. Claro, esse cara é Merlin, e o seu sorriso presunçoso torna isso mais óbvio. Alice começa a suspeitar também, mas rapidamente descarta a ideia, convencida de que o Rei Demônio não se rebaixaria a esse ponto. Em todo caso, ela tem outras coisas para fazer. Antes de sair, ela venera a foto das costas de Nightblade, beija-a e implora para que ele a abençoe com sorte suficiente para pagar sua dívida. Ao mesmo tempo, ela amaldiçoa o Rei Demônio, esperando que ele caia em uma dívida sem fim pelo menos 10 vezes pior do que o dela. Falando no diabo, Merlin ganhou bastante notoriedade no último ano como um criminoso procurado, mas o que realmente fere seu ego é a recompensa oferecida por sua captura, apenas 5.000 moedas de ouro. Ele continua cultivando aura até que seu estômago começa a roncar, forçando-o a parar de posar. Ele compartilha seu infortúnio conosco, explicando como seu grande plano de vender a armadura de Mithril e ficar imensamente rico desmoronou quando ele gastou todo o dinheiro em apenas algumas semanas. Desde então, ele tem vivido de favores e golpes pela terra, fazendo o que for preciso para sobreviver. Agora, ele está procurando seu próximo alvo e encontra uma pequena cidade. Mas antes que ele possa entrar, 2 ladrões o abordam, antes que possam exigir seus pertences. Merlin joga a carta de reverso do Uno e exige os deles, deixando-os confusos, se perguntando se acidentalmente cruzaram com outro ladrão. Ele insiste que está completamente falido, mas os ladrões querem a espada dele. Merlin tenta assustá-los, advertindo que se ele a desembainhar, os rostos inúteis deles serão apagados do mapa. Mas eles riem, pensando que ele está blefando. Um dos ladrões até decide mostrar a Merlin o que é verdadeira habilidade, descascando uma maçã com estilo. Enquanto o outro ladrão fica impressionado, Merlin, possivelmente o maior espadachim vivo, não é. Para mostrar-lhes o que é habilidade de verdade, ele calmamente coloca o ladrão mais jovem atrás dele, e então desembainha sua espada, fatiando o ladrão mais velho em pedaços com um único movimento, expondo a verdadeira forma Goblin do ladrão. O mais jovem entra em pânico, revelando-se também como um Goblin e foge para salvar sua vida, deixando cair a maçã, que Merlin come com prazer antes de se dirigir à cidade. O jovem Goblin eventualmente informa Sua Majestade sobre o incidente. O Rei Goblin vê isso como uma clara violação do Tratado de Paz com os humanos. E foi-se insistir. Na verdade, esse tinha sido seu plano o tempo todo. Ele disfarçou vários de seus parentes como humanos e os espalhou para provocar um conflito. Agora que algum idiota finalmente mordeu a isca, o Rei Goblin está pronto. Ele ordena que seus soldados ataquem a cidade humana, saqueiem tudo o que puderem e levem as mulheres e crianças como escravos. Enquanto isso, Lilith recebe uma carta de Merlin sobre como sua vida na Terra da Luz está indo bem, e como ele agora vive em um castelo magnífico e é servido por centenas de servos. Sim, amigo, uma tenda e um cachorro são seu castelo e centenas de servos. A carta também afirma que Merlin é extremamente popular entre mulheres e que fazem fila para pegar seu autógrafo. Mas a verdade é muito diferente. São na verdade caçadores de recompensas que estão atrás dele, em qualquer
Caso Merlin diz a Lilith para não se preocupar, afirmando que sua vida é muito agradável, e que ele não voltará a menos que os outros reis demônios implorem para que ele volte com um documento formal escrito. Pedido de desculpas. Lilith fica feliz ao saber como seu irmão está indo e está contente por não precisar se preocupar com ele morrer de fome. De volta à cidade onde Merlin foi se hospedar de graça, ele já terminou em uma das lojas e derrotou o capanga da loja. O lojista fica assustado ao reconhecer Merlin, e Merlin alegremente permite que ele tenha uma boa olhada em seu rosto deslumbrante, assumindo que alguém finalmente percebeu que ele é o governante do orgulho do primeiro palácio do Rei Demônio. No entanto, o lojista apenas o reconhece como o mesquinho aproveitador do Sul, deixando-o devastado pelo fato de que toda a sua reputação como Rei Demônio foi arruinada por causa de suas missões secundárias. De qualquer forma, o lojista grita por ajuda, gritando que o Vadio do Sul apareceu e em um instante apoio chega de toda parte. Sem querer iniciar uma briga sem sentido, Merlin corre gritando que ele não é um folgado. Ao voltar, ele encontra uma criança que fica impressionada com sua aparência e oferece pagá-lo se ele fizer uma boa apresentação. Merlin decide fazer um espetáculo para a criança, mas no último segundo evita sacar sua espada. Ele não quer correr o risco de machucar a criança. Ainda assim, ele acha que fez o suficiente e exige pelo menos 10 moedas de ouro por sua apresentação. Mas o garoto, não tão fácil de enganar, recusa e chama Merlin de perdedor patético por tentar enganar as pessoas, em vez de conseguir um trabalho de verdade. Merlin já teve desrespeito suficiente desse garoto de 12 anos e para fazê-lo pagar, arranca o sorvete da criança e joga no chão. A criança chama Merlin de demônio, mas Merlin não leva isso como um insulto, porque é exatamente o que ele é. Ele se afasta na direção oposta justo quando uma carruagem chega e Alice desce. Ela está em uma missão e chegou com um grupo de aventureiros, um dos quais se pergunta por que o status de heroína de Alice foi revogado. Nesse momento, o homem que comprou a armadura de Alice Merlin anuncia seu novo livro, no qual ele detalha como o Rei Demônio escravizou a heroína Alice e a atormentou, tanto física quanto mentalmente. Talvez ele tenha ouvido tudo diretamente de Merlin quando comprou a armadura de Mithril. Alice não acredita no que está ouvindo e tenta convencer a garota do grupo de que nada disso aconteceu, mas a garota, confiando mais no livreiro aleatório, demonstra pena e diz que todos têm um passado que desejam esquecer. Não querendo que sua reputação seja completamente destruída, Alice exige que o livreiro pare de vender seu livro estúpido, mas descobre que ele já vendeu mais de 5 milhões de cópias. Ao ouvir isso, Alice experimenta o que chama de morte social e cai em depressão. Quando finalmente se recupera da trauma, o grupo discute sua missão de caçar um bando de goblins bandidos vivendo em uma caverna não muito longe da aldeia. Mas antes disso, o casal do grupo anuncia o plano de se casar, o que Alice acha sinistro porque algo lhe diz que esses personagens secundários sem nome vão morrer por causa do enredo. O casal discute seu futuro e continua ativando sinais de prenúncio como última missão, aposentadoria, voltar para casa e nada vai dar errado. Alice tenta de tudo para calá-los, mas falha e os deixa ir em sua missão. Ela mesma está em uma missão diferente para encontrar o ocupante do sul. Falando nele, Merlin está em uma taverna comendo tudo do cardápio antes de tentar sair de fininho nas pontas dos pés, mas ele é pego pelo gerente, Marta, e tem que inventar a desculpa de que quer se candidatar a um emprego no local dela. Ele afirma ser um graduado da Academia Real e menciona uma infinidade de habilidades falsas, até acrescentando que nunca esteve em dívida em sua vida. Marta ainda não está impressionada e não acha que ele seja adequado para ser garçom. Então, para convencê-la, ele usa uma habilidade que aprendeu com o governante da luxúria e literalmente começa a dançar disco. Eu adoro o fato de que essa dança está literalmente na música de abertura deste anime. Finalmente, a chefe Marta está impressionada e talvez até queira levar Merlin como marido. Ela o contrata, oferecendo pagar uma moeda de ouro por turno e uma comissão de 15% sobre as bebidas vendidas. E Merlin, que estava só brincando, agora realmente quer esse trabalho. Marta lhe diz para começar a trabalhar naquela noite, e menciona casualmente que ela vai descontar o custo da refeição do primeiro pagamento dele. Ela o apresenta a seu filho, Henry, que acaba sendo o mesmo garoto de antes. Desta vez, no entanto, Henry não pode insultar Merlin graças à presença de Marta. Enfim, o turno de Merlin começa em algumas horas, então por agora, Henry o leva para o quarto de hóspedes.
Pelo caminho, Merlin tenta compensar o ocorrido antes, prometendo ensinar a Henry seu golpe supremo de lâmina de graça se ele deixar o passado para trás. Mas Henry recusa essa oferta única na vida, alegando que Merlin nem sabe manusear uma espada. Ele declara orgulhosamente que a única pessoa com quem ele quer treinar é o Nightblade, a quem idolatra como um vigilante amante da justiça. Merlin fica extremamente lisonjeado e revela orgulhosamente a Henry que ele é o Nightblade, mas em vez de ficar maravilhado, Henry o empurra para dentro da sala e, farto de suas mentiras, vai embora. Do outro lado, o grupo de aventureiros que foi subjugar os bandidos goblins agora está cercado por um exército de goblins. E estão desesperados. Quem poderia ter previsto isso? Definitivamente não foi Alice. A garota está prestes a ser morta, e para salvá-la, o namorado dela faz um acordo com o Goblin, Mago. Voltando à taverna, o recruta mais novo está meio relaxado e meio servindo. Mesmo que ele esteja servindo bem rápido, os clientes não estão satisfeitos e querem o "aqui está, senhor, aproveite a sua bebida", de sempre. Merlin não se importa, no entanto, e diz ao cliente que ele deveria sentir honrado por ser servido pessoalmente por ele. No entanto, parece que Merlin está sendo rude apenas com os clientes masculinos, pois ele age como um garçom adequado para as mulheres e até lhes dá bolo de cortesia. O cara está aqui roubando as namoradas dos outros e literalmente faz um show para todas as mulheres ali que estão apaixonadas por ele e por esta taverna. Enquanto os machos, vamos apenas dizer que suas inseguranças não os permitirão mais vir aqui. Ainda assim, Marta, a dona da taverna, está feliz porque as vendas de bebidas dispararam e ela elogia Merlin, chamando-o de um excelente funcionário. Merlin quer gravar os elogios de Marta e mostrá-los aos outros governantes, porque eles acreditam que ele é um zero. Voltando a Marta, ela diz a Merlin que todas as garotas desta cidade estão delirando sobre ele, e então ela quer aproveitar essa oportunidade publicando suas informações no jornal. Merlin sabe que se isso acontecer, toda a sua reputação como o demônio mais temido, o senhor será manchado. Não querendo que isso aconteça, ele implora a Marta para não fazer isso, dizendo que quer manter um perfil discreto e prometendo atender bem a cada cliente em troca. Marta se deixa levar pelas palavras sedutoras de Merlin e talvez literalmente se apaixone por ele, mas seu filho Henry vai permitir isso. Ela não quer que este parasita acabe se tornando seu padrasto e avisa Merlin que, se ele tentar mexer com sua mãe, ele vai surrá-lo. Merlin age bem na frente de Marta, mas no fundo, ele realmente quer dar uma surra nesse pirralho mimado. Mais tarde, Alice está andando pela cidade procurando vestígios do aproveitador quando ouve Henry, que tem batido ruidosamente em uma árvore dizendo: vou te ensinar uma lição, seu aproveitador. Ela lhe mostra a foto do cartaz de recompensa e, de alguma forma, Henry não reconhece o sorriso maligno de Merlin. Ele diz a ela que o parasita de quem estava falando trabalha na taverna de sua mãe e está enganando mulheres para comprarem bebidas, mencionando que ele gerou metade do seu rendimento anual, de receita em apenas alguns dias. Alice não acha que o cara é o aproveitador que ela está procurando, mas os homens do vilarejo querem que ela lhe dê uma lição de qualquer maneira, porque ele está meio que roubando suas mulheres. Eles oferecem um saco de moedas de ouro em troca, então Alice aceita este novo trabalho e vai à taverna para investigar o garçom que atende pelo nome de Daisy, a encantadora. Quando ela entra na taverna, encontra o lugar inteiro em caos, principalmente mulheres gritando e aplaudindo Merlin, que está fazendo uma dança de salsa exagerada para elas. Embora seus olhos estejam escondidos, seu sorriso definitivamente combina com a foto na recompensa. E Alice confirma que ele é o parasita do sul. Mas ela não quer causar um tumulto, pois sabe que ele tem ótimas maneiras de escapar. Então tenta se aproximar dele primeiro na escuridão. Mas enquanto ela se aproxima dele, o holofote a aponta. Merlin a nota. Ele, é claro, não reconhece a existência sem valor dela e a força a dançar com ele, mas logo percebe que ela é a heroína incompleta que ele usou como sua escrava há 1 ano. E ao mesmo tempo, Alice percebe que o parasita do sul é Merlin, o rei demônio. A realização a petrifica totalmente, mas quando ela se lembra de quanto ele já arruinou sua vida, ela pega sua espada e tenta rapidamente apunhalar seu rosto. Merlin, é claro, desvia de cada um dos ataques dela e pede para ela ser razoável, lembrando-a de que são velhos conhecidos. Mas Alice não o considera um conhecido e afirma que quer vingança. Merlin monta em cima dela e, para acalmá-la, conta sobre o tempo que passaram juntos e como se deram bem. Alice começa a chorar, perguntando a Merlin se ele não sente remorso por deixá-la naquele estado na praia. Ela expressa o quanto ele a machucou e culpa-o por tudo o que passou. Então, ela diz a ele para assumir a responsabilidade se for realmente um homem,
Suas palavras podem ser interpretadas de outra forma e as moças ouvem algo totalmente diferente. Elas acham que Merlin se aproveitou dela e depois a abandonou. Percebendo o quão má pessoa ele é, elas decidem ir embora. Merlin exige que Alice explique o mal-entendido às moças. Mas ela continua chorando, pedindo a ele que devolva sua armadura. A taverna fecha para resolver a situação, e Marta, que também está de coração partido, pensando que Alice é namorada de Merlin ou algo assim, diz a ele para resolver tudo com ela. Merlin já teve o suficiente. Ele diz a Alice para parar de chorar porque acha que se alguém deveria estar chorando, é ele. Ele a culpa por causar uma cena e arruinar seu show. Não só sua reputação está manchada, mas ele também não recebeu gorjetas hoje à noite. Mas Alice acredita que tudo o que fez é justificável. Ela diz a Merlin que o deixará em paz se ele devolver a armadura. Merlin não entende, pois realmente acredita que foi um presente de Alice para ele por ter salvado ela várias vezes. E mesmo que ele tenha pegado dela, acha que é justificável porque ao longo dos anos a Terra da Luz saqueou muito a Terra da Escuridão. Alice não se importa e só quer sua armadura de volta porque, se conseguir devolvê-la ao reino, Reino pode fechar suas dívidas. Infelizmente para ela, Merlin a vendeu por dezenas de milhões de moedas de ouro e gastou tudo em pouco tempo. Mas ele diz a ela para não se preocupar, dizendo que a armadura dela era apenas um pedaço de lixo. Alice ainda não se importa e ameaça prender Merlin se ele não devolver a armadura dela de alguma forma. Ao ouvir sua ameaça, Merlin começa a sorrir como um vilão, porque quem ela pensa que está enganando. Ele a lembra do fato de que derrotou um monstro marinho com um único golpe, assustando a marinha mais forte do país dela, a ponto de colocarem cocô de dragão em seus navios. Então, ela deve ser uma tola, se acha. Que ela ou qualquer um neste país pode prendê-lo. Alice também percebe isso e joga sua espada fora. Ela diz a Merlin que deve 50 milhões de ouro ao país em dívida. E Merlin está impressionado. No decorrer deste ano ele só deve alguns milhares de moedas de ouro aqui e ali, e o fato de ela de alguma forma ter acumulado 50 milhões é inacreditável para ele. Mas o que ele não percebe é que é tudo culpa dele. Culpa ela, com o coração partido, finalmente explica tudo a ele. Como o reino a sobrecarregou com essa dívida enorme por perder a armadura que ele roubou, e como ela teve que se juntar à guilda dos aventureiros e assumir missões de alto risco para juntar dinheiro e pagar suas dívidas. Merlin ignora completamente a história deprimente de Alice e concentra-se na guilda dos aventureiros, perguntando se lá existem realmente altos recompensas e inimigos de nível sagrado. Ele precisa de dinheiro e inimigos fortes para sobreviver e não pode deixar passar essa oportunidade, então ele pede a Alice que o informe como pode se tornar um aventureiro. Após aprender o processo, ele tenta para encantá-la, dizendo que são velhos amigos e que ela deveria indicá-lo, dizendo que o sonho de sua infância era se tornar um aventureiro. Tenho que admitir, cara, é um mentiroso profissional. E Alice, vendo através de suas mentiras, diz para ele simplesmente sumir. Enquanto isso, o filho de Marta, Henry, está chateado e está perambulando pelos portões da cidade tarde da noite, pois não quer voltar para o lugar onde está o desprezível parasita. No momento, o cara que fez um acordo com o Mago Goblin mais cedo chega ao portão, dizendo ao guarda para abrir o portão. Aparentemente, é uma regra que à meia-noite os portões não podem ser abertos, mas o cara diz ao guarda para fazer uma exceção, afirmando que perdeu todos os seus colegas em uma missão e mal escapou. Então o guarda o deixa entrar, sem saber que há um exército de goblins escondido logo atrás dele. Com os portões se abrirem, os goblins lançam um ataque total e o mago que fez um acordo com o cara o ataca primeiro, dizendo-lhe para se juntar aos seus companheiros como escravos, porque goblins nunca negociam. Henry ouve tudo e rapidamente se esconde atrás de uma pilha de fardos de feno, com medo pela sua vida. Por outro lado, Alice sai para se acalmar e se pergunta por que a dançarina do Senhor Demônio agora quer ser uma aventureira. Ela está chateada por nunca mais conseguir aqueles 5 mil em ouro, já que é praticamente impossível pegar o Merlin. A única coisa da qual tem certeza é que se ela se envolver com ele novamente, só lhe trará terrível má sorte. Sua única esperança agora é encontrar seu príncipe dos sonhos, Nightblade, que ela acredita que a salvará deste demônio. Após desabafar sua frustração, ela olha em volta e percebe que as casas próximas estão em chamas. Enquanto isso, 2 brutamontes goblins invadem a taverna. Merlin, assumindo que são clientes, os dá as boas-vindas. Mas quando os goblins anunciam que estão ali para saquear o local, Merlin os expulsa e assegura aos convidados que não há motivo para pânico, conquistando seus corações mais uma vez. Marta se pergunta por que os goblins estão aparecendo a esta hora da noite.
e fica preocupada com seu filho, Henry, que ainda não voltou para casa. Ela corre para fora, dizendo a Merlin para cuidar das coisas na taverna, e ele assume a responsabilidade de lidar com as ondas de goblins que continuam chegando uma após a outra. Após derrotá-los, ele pega sua espada e sai para ajudar Martha, porque se ela se machucar, ele não será pago por seu trabalho. Martha está quase se reunindo com seu filho, mas os goblins a alcançam primeiro e a levam para ser sua escrava. Henry quer ajudar, mas as pernas dele não se movem. Ele sabe subconscientemente que apenas a morte o aguarda se sair do esconderijo. Por outro lado, Merlin passeia casualmente pelo caos, ignorando os goblins. Mas os goblins continuam cometendo o erro de atacá-lo a cada vez, e cada tentativa resulta em sua morte. Alice confronta Merlin, convencida de que ele conspirou com os goblins para atacar a vila. Merlin responde perguntando como um herói pode ter QI tão baixo. Ele deixa claro que ele, o poderoso demônio, Rei, nunca se rebaixaria a ponto de se aliar a criaturas patéticas como os goblins. Ele não tem tempo para lidar com as acusações tolas de Alice, então a ignora e se afasta. Ela sugere que façam uma parceria para salvar os moradores expulsando os goblins, mas ele não fará isso de graça e exige 10.000 moedas de ouro em troca. Claro, Alice não tem o dinheiro, e ele é a razão pela qual ela deve 50 milhões, então não há como ela pagar um único centavo. Sem mais nada a dizer, Merlin vai embora, deixando Alice sem escolha a não ser defender a aldeia sozinha. Ela começa a lutar contra os goblins usando sua magia de gelo, derrubando-os um após o outro, mesmo que eles comecem a superá-la em número. É quando o Sago Goblin entra na batalha contra Alice, reivindicando que mesmo uma maga de nível elite como ela, não pode vencer contra um exército inteiro sozinho. Nesse momento, um Goblin mais jovem que havia fugido de Merlin quando ele entrou na cidade pela primeira vez chega chorando ao Mago Goblin, informando que viu aquele cara monstruoso nocautear metade dos guerreiros deles do outro lado da cidade. A Maga Goblin olha através dos olhos de seus servos. Esse foi o final da parte 1, mas pessoal, não precisam esperar pela parte 2. Já enviei no meu segundo canal. O link está na tela final e no comentário fixado. Divirtam-se assistindo. Relatando que ele viu aquele cara monstruoso nocautear metade dos seus guerreiros do outro lado da cidade. A Maga Goblin olha através dos olhos de seus minions e vê o que Merlin está fazendo. Sua força esmagadora faz ela perceber que estão em sérios apuros se Merlin e Alice acabarem se unindo. Então ela decide que a melhor opção é recuar por agora. Com uma sirene aguda, todos os goblins saem da cidade, mas os habitantes não estão realmente salvos. Muitos perderam suas famílias, suas mães, irmãs e crianças que foram sequestradas pelos goblins. Nesse momento, um homem suspeito avança, parecendo muito com um goblin disfarçado de humano. Ele oferece proteção aos habitantes em troca de 1.000 ouro. Desesperados, eles decidem contratar esse homem robusto, acreditando que ele é de alto nível. Guarda-costas e imploram para ele resgatar seus entes queridos. Mas o homem gordo, ao invés disso, diz-lhes para esquecerem o passado e pensarem no futuro, assegurando que os goblins provavelmente já mataram suas famílias. Mas, naquele momento, o próprio cara responsável por toda essa confusão avança e informa a todos que os goblins estão, na verdade, mantendo seus entes queridos como escravos em sua caverna. O guarda não quer acreditar nele, afinal, este é o cara que o enganou para abrir o portão. Os habitantes da cidade cercam o homem, chamando-o de um traidor. E o homem corpulento também se move para machucá-lo, mas Alice intervém para defendê-lo, explicando a situação que o forçou a tomar tal decisão. Ela pede a todos que parem de se culpar e, em vez disso, peguem suas armas e sigam-na para resgatar aqueles que foram levados. Para provar que é confiável, ela diz a todos que é a heroína de 233 do reino. Mas isso só deixa as pessoas mais céticas em relação a ela, pois ouviram rumores de que ela se vendeu para o demônio, Rei como escravo. O homem corpulento se junta à multidão, dizendo-lhes para não confiarem no escravo do rei demônio e no capanga do Goblin. Ele até sugere, batendo nos dois para vingar seus entes queridos perdidos. Alice percebe que esse gorducho é uma má notícia e mostra seu lugar dando-lhe um chute na barriga, calando-o na hora. Ela então, mais uma vez, diz a todos para não escolherem o caminho do covarde e para se juntarem a ela na luta. Mas quando ninguém se manifesta, ela sai sozinha. Vendo-a deixar, Henry chama todos de covardes. Não querendo ser como eles, ele decide ajudar Alice e vai até a taverna pegar a velha espada do pai. É então que ele encontra dois brutos goblins.
Ken ainda não deixou a cidade. Ele bravamente tenta lutar contra eles, mas acaba quase sendo espancado. Felizmente, Merlin aparece bem a tempo, salva o dia e acaba ficando super irritado. Ele tem que trabalhar horas extras para encontrar Martha, e esses goblins simplesmente não param de atrapalhar seu caminho. Merlin diz a Henry para ir dormir pois está ficando tarde, mas como ele pode? Sua mãe acabou de ser levada por goblins. Merlin diz para ele pensar com sabedoria. Não deve bancar o herói estando tão fraco. Se fizer algo imprudente assim, acabará sendo morto. Ou pior, escravizado. Henry diz que sabe que é fraco e provavelmente não vai conseguir fazer muita coisa, mas isso não significa que vai ficar de braços cruzados. Ele menciona como Alice é corajosa, indo sozinha salvar todos, e diz a Merlin que, mesmo não sendo tão forte quanto seu ídolo, Cavaleiro Blade, ele ainda vai resgatar sua mãe, não importa o que. A determinação do garoto desperta algo em Merlin. Isso o lembra de uma época quando ele e sua irmã, ainda crianças, estavam tentando proteger sua mãe. É uma memória breve, mas mostra que Merlin pode ter um coração sob todo esse atrevimento. Finalmente cedendo, ele decide pela primeira vez em sua vida demoníaca não agir como um diabo e vai salvar Martha. Antes de partir, desembanha a espada e diz a Henry que ele deve se sentir honrado, para testemunhar o governante do orgulho lutando por um humano. Mas no momento em que sai da taverna, vê que a cidade está completamente vazia. Os goblins se foram, o que significa que agora ele tem que ir caçar o esconderijo deles. Ótimo, mais trabalho. Felizmente, ele ouve um grupo falando sobre ir para a caverna dos goblins e casualmente se oferece para guiá-los, mas eles não estão interessados. Para eles, ele é apenas aquele aproveitador da taverna. Merlin insiste que ele é uma pessoa confiável, guerreiro, mas eles apenas riem, pensando que ele é apenas um dançarino de taberna que sabe dançar para as damas. Henry intervém para defendê-lo, dizendo que Merlin já salvou sua vida derrotando 2 goblins, mas ainda assim eles não acreditam. Então Merlin dá de ombros e decide entregar a liderança ao Sr. Chunky. Enquanto isso, no fundo da caverna dos goblins, o Rei Goblin está radiante com o sucesso do ataque do mago. Ela diz com orgulho que este é apenas o começo. Eles podem saquear a cidade sempre que quiserem. O rei tenta falar, mas ela o interrompe, dizendo que vilões que monopolizam o tempo na tela tendem a morrer primeiro. Ela o avisa sobre 2 intrusos problemáticos que enfrentaram antes, e está confiante de que eles voltarão. Então, ela já armou armadilhas, convencida de que seu plano é infalível. Logo depois, Merlin e o grupo chega à caverna. Sem pensar, Henry o Bravo avança direto e ativa uma barreira de fogo, com Merlin sendo casualmente pego também, porque é claro que ele não se importou o suficiente para desviar. Confiante de que venceram, a Maga Goblin sai com seu grupo, exigindo que todos se entreguem ou sejam torrados à coragem do senhor. Chunky evapora instantaneamente e ele implora a Merlin que o salve. Merlin suspira e atravessa a barreira de chamas como se fosse uma cortina de névoa quente. Os goblins começam a aplaudir a maga, torcendo por ela. Ela está toda orgulhosa de si mesma, até que Merlin se junta à celebração com um sorriso perturbador e aparece atrás dela como um chefe final, pergunta o que é tão engraçado. A maga surta, como diabos esse cara sobreviveu? Ela pergunta quem ele é e essa simples "Quem é você?" mergulha Merlin em uma crise de identidade. Ele é o Senhor dos Demônios? Um garçom? Um aproveitador? Um stripper? Ele não pode dizer Senhor Demônio. Imagine o desastre de relações públicas se descobrissem que o governante dos demônios estava trabalhando como garçom nas horas vagas, em alguma cidadezinha isolada. Então ele faz um sinal de paz e se apresenta como Daisy, o simpático garçom da taverna. Surpreendentemente, seu charme não conquista a senhora, mas os goblins machos enlouquecem. A senhorita Mago quase vomita e imediatamente volta a ficar séria, não sentindo nenhuma aura de batalha forte de Merlin. Ela assume que ele é apenas um sortudo fraco. Ela saca sua arma, pronta para acabar com ele. Mas Merlin se aproxima dela, pega sua mão suavemente e diz para não desperdiçarem suas vidas, apenas entreguem Martha. Seus olhos brilhantes de anime quase seduzem a maga. Quase. Ela se recupera e lança seu feitiço supremo de fogo contra ele, mas nenhum fio das roupas de Merlin se queima. Ele espirra casualmente, e esse espirro reflete o feitiço de fogo de volta nos goblins, eliminando-os como um código de trapaça. Então, enquanto a maga tropeça em choque, Merlin dá um leve tapa em seu rosto, lançando-a nas montanhas à velocidade da luz. Com a maga fora de combate, todas as suas armadilhas são desativadas e o grupo de Merlin está livre. Enquanto ele entra na caverna, os habitantes da cidade olham para suas costas e começam a se perguntar: será que ele é o vigilante Nightblade que eles viram na TV? Enquanto isso, 2 goblins novatos ficam de guarda dos reféns. Mas
De repente, as luzes se apagam. Alice aparece, pronta para a ação. Ela liberta todos, abre caminho demolindo os goblins em seu caminho e leva todos para um lugar seguro. Mas um grande problema permanece, o Rei Goblin. Ele finalmente se levanta de seu trono depois de sabe-se lá quantos anos, e apesar de sua idade, Alice sente seu poder. Ela diz que ele é pelo menos nível santo, e ela, como uma maga de nível elite, não tem nenhuma chance. De volta ao lado de Merlin, ele está lutando, não em batalha, mas com os corredores estranhamente projetados da caverna dos goblins. Acontece que o Senhor do Orgulho não tem células cerebrais suficientes para navegar em um labirinto sem se perder. Quem poderia ter adivinhado? Alice continua tão inútil como sempre e, apesar de seus esforços, ela é capturada pelo Rei Goblin, que literalmente a agarra e tenta espremer a vida dela. Ele acha a dor dela divertida, então não a mata, querendo em vez disso torturá-la lentamente. Isso se torna seu erro, pois Alice usa a menor oportunidade para escapar de seu aperto e atacá-lo com sua... movimento final, zero absoluto, desferindo 3 golpes mortais consecutivos, seguido por um pico de gelo perfurando seu estômago. No entanto, para sua surpresa, o Rei Goblin se cura. Instantaneamente, levando a batalha a sério, ele se transforma em um Giga Chad com abdômen de tanquinho e a domina completamente, quebrando seu escudo e acertando-a com um soco esmagador. Enquanto isso, os reféns, agora fugindo, trombam com Merlin, que finalmente encontra Martha. Sem perder tempo, ele pede que ela o pague por este trabalho de campo. Ela não tem tempo para discutir, pois os goblins estão avançando em sua direção, então ela agarra a mão de Merlin e o puxa junto. Mas Merlin não é fã de fugas em alta velocidade. Ele é mais um caminhante lento e tranquilo, então resolve o problema cortando todos os goblins com um único golpe limpo, fazendo Martha e os outros perceberem que ele é na verdade um grande guerreiro. O Aventureiro, garota que foi a primeira a ser capturada e é tecnicamente a razão de toda essa confusão, implora a Merlin que salve Alice, que ficou para trás para cobrir a fuga deles. O lado vermelho diabólico de Merlin diz que salvar a heroína meia-boca não tem nada a ver com ele, especialmente considerando que ela tentou esfaqueá-lo da última vez que se encontraram. Mas seu lado azul, mais gentil, lembra-lhe que eles ainda precisam da Alice para entrar na guilda dos aventureiros. Martha também intervém, prometendo triplicar seu salário se ele salvar Alice. Isso ofende Merlin, que diz a ela que não é um cara ganancioso. Mano, você literalmente só se importa com dinheiro, seu hipócrita quebrado. A garota aventureira diz a Merlin que Alice está dentro do salão do Rei Goblin, que está cheio de moedas de ouro, e que o rei é um nível sagrado. Isso chama a atenção de Merlin. Ele precisa de ambos, dinheiro e inimigos fortes para sobreviver. Sem hesitar, corre para dentro, enquanto as moças deixadas para trás presumem que este herói sacrificial entrou ali apesar dos perigos para salvar sua amada Alice. Merlin corre pelo longo caminho dentro da caverna, atravessa o portão gigante e entra no salão para salvar o herói inútil. O Goblin Rei, como um verdadeiro vilão, começa um longo discurso ao ver Merlin, mas Merlin o ignora completamente e foca na pilha de tesouros atrás dele. Cara, ele realmente encontrou o prêmio. Ele literalmente coloca o Rei Goblin de lado para tomar o tesouro para si. O Rei Goblin está confuso. Este cara não pode simplesmente entrar e reivindicar todo o saque que ele trabalhou tanto para roubar. Ironia. Merlin manda ele calar a boca, então casualmente corta a mão esquerda do Rei Goblin e resgata Alice. Ver Alice nesse estado miserável o machuca um pouco. Ele não pode trazê-la de volta assim. Se Martha vê sua condição, ela poderia cortar seu pagamento por entrega incompetente. Mesmo com dor, Alice se preocupa com os outros. Assim que Merlin garante a ela que estão seguros, ela finalmente desmaia. Merlin a deita gentilmente, então volta sua atenção para o rei que está se regenerando. A confiança do Rei Goblin entedia Merlin. Ele está literalmente um homem de um golpe. Ainda assim, ele não saca sua espada ainda. Em vez disso, ele deixa o Rei Goblin atacar primeiro, bloqueando cada golpe sem esforço, sem nem olhar. Quando o Rei Goblin exige saber quem ele é, Merlin responde que alguém do calibre dele não merece saber. Então ele apenas se apresenta pelo seu nome artístico, Daisy. Diante da zombaria, o Rei Goblin não tem outra escolha senão se transformar em sua forma final e se prepara para liberar sua técnica suprema. Merlin permite se for forte o suficiente. Talvez isso estenda sua vida por 15 a 20 dias. Antes de lançar o ataque, o Rei Goblin oferece a Merlin uma última chance. Rendição e torne-se seu subordinado. Merlin ri histericamente da proposta, depois pede desculpa por não poder controlar seu riso
Ele faz um discurso dramático sobre como não há ninguém no mundo que possa igualar sua aura e carisma, alegando que nem mesmo os deuses podem suportar uma fração do seu glorioso brilho. Ele acrescenta que o Rei Goblin não é sequer digno de ser alimento para seu dragão de estimação. Isso encerra o assunto. O Rei Goblin lança seu golpe final, mas não em Merlin. Ele o direciona para Alice. Merlin, impassível, bloqueia o ataque com as mãos nuas e chama o Rei Goblin de fraude por até mesmo afirmar que ser nível sagrado. Até sua irmã Lilith é mais forte do que isso. Cansado das bobagens, Merlin finalmente desembainha sua espada, e o Rei Goblin instantaneamente percebe que está lidando com o governante do orgulho. Aquela espada de vórtice lendária só pode ser manejada por ele. Antes que o Rei Goblin possa implorar por misericórdia, Merlin reduz ele a pó, e embora ele fosse fraco, Merlin ainda recuperou um pouco de saúde por derrotar um nível sagrado. Seu golpe destrói a estátua atrás do trono, revelando ainda mais moedas de ouro. A visão faz Merlin sonhar acordado, ele se imagina alcançando o auge de sua vida, mas seu golpe foi um pouco forte demais. Toda a montanha acima da caverna começa a desmoronar. Agora, ele tem duas opções, salvar Alice ou pegar o tesouro. Tempo, o demônio azul, mais intelectual, sugere que ele pegue o tesouro, mas o demônio vermelho aconselha salvar Alice. Ela pode ajudá-lo a entrar na guilda dos aventureiros, o que significa mais dinheiro e inimigos mais fortes. Pensando no lucro a longo prazo e em sua promessa a Martha, Merlin carrega Alice para fora da caverna, derramando lágrimas pela montanha de moedas de ouro que deixa para trás. Uma vez do lado de fora, Henry é o primeiro a elogiar Merlin, agradecendo-lhe por resgatar Alice. Mas as lágrimas não param. Martha assume que ele está chorando por Alice, que está gravemente ferida. Mas não, essas lágrimas não são para o herói medíocre, são para o tesouro que ele acabou de perder. Mais tarde na taverna, Merlin senta ao lado de Alice inconsciente, perguntando-se se deveria usar seus poderes de cura para curar suas feridas. Ele acha até esse pequeno trabalho incômodo. E resmunga para si mesmo que depois de abrir mão de uma caverna cheia de moedas de ouro, ele agora tem que fazer ainda mais apenas para pedir que ela novamente o recomende como aventureiro. Mas se algo acontecer a ela, todos os seus planos irão por água abaixo. Então ele decide fazê-lo. Mas primeiro, ele precisa remover suas roupas para isso. Quando ele começa a despi-la, Martha e seu filho convenientemente entram na sala naquele exato momento, pegando-o no flagra. Eles lhe dão privacidade, já assumindo que ele e Alice são um casal. E Merlin, sem perceber isso, continua casualmente o que estava fazendo. Depois de remover toda a armadura dela, ele se inclina com uma expressão charmosa, como se fosse beijá-la. Mas assim que seus lábios estão prestes a se tocar, ele se afasta e começa a cuspir por todo o corpo dela. Por mais nojento que seja, a saliva de Merlin tem propriedades curativas que só funcionam no sexo oposto. Em pouco tempo, ele cobre o quarto inteiro, em suas bolhas de saliva, curando todos os ferimentos de Alice. É uma das técnicas supremas de Merlin, então ele não planeja fazer isso de graça novamente tão cedo. Enquanto isso, com seus ferimentos curados, Alice tem um literal sonho onde ela encontra Nightblade e murmura em seu sono que ele é tão bonito e que o ama. A maioria. Merlin percebe que sua técnica não apenas cura as pessoas, mas também lhes dá sonhos estranhos. De qualquer forma, ele não dorme naquela noite e fica no quarto dela para protegê-la de qualquer dano adicional. Na manhã seguinte, Alice acorda e percebe que Merlin já foi embora. Ela é recebida pela garota aventureira, que contas contra Merlin, pois ele só fez o que era necessário para salvá-la. Alice, ainda em choque, tenta entender tudo o que aconteceu. Guardar rancor, porque não amor, brigas acontecem. Alice insiste que há um mal-entendido óbvio, e que eles são apenas inimigos mortais, mas ninguém a leva a sério. De qualquer forma, o grupo de aventureiros está agora deixando a cidade com sua comissão da guilda chegando ao fim. Antes de partirem, eles agradecem a Alice por tudo o que ela fez por eles. Pouco antes da partida, a aventureira, garota, provoca Alice sobre o que aconteceu com Merlin a noite toda, dizendo que estava no quarto ao lado. E ouviu-os rindo e gargalhando a noite toda. Embora fosse Alice falando durante o sono, ela não consegue acreditar que Merlin estava com ela o tempo todo enquanto estava inconsciente, e fica horrorizada ao se encontrar sem roupas. Na cidade, Merlin nota uma multidão reunida onde um repórter chegou para cobrir a batalha contra os goblins. O homem corpulento afirma ser o salvador da vila, gabando-se de como ele sozinho derrotou todos os goblins, mas no momento em que vê Merlin olhando de lado para ele, ele sai correndo antes de ser golpeado. Com o Sr. Chunky. Partida, o repórter de notícias se vira para Merlin para saber sua opinião sobre a invasão dos goblins. Merlin, com orgulho, afirma que não foi nada e que ele os afastou com um aceno. O
O repórter então se volta para a câmera, maravilhado com a maneira milagrosa como os habitantes da cidade lidaram com a invasão dos Goblins. Ela anuncia que em breve estará entrevistando o ex-herói 233, Alice, enquanto explica a sequência de azar de Alice sendo capturada pelo Rei Goblin após anteriormente ser levada pelo demônio Rei e o Rei Pirata. Merlin retorna à taverna e descobre por Martha que Alice está procurando por ele, então ele vai para o quarto dela, presumindo que ela quer cobri-lo de gratidão por salvar sua vida novamente. A mera ideia de Alice ajoelhando-se e curvando-se faz ele rir. Ele rapidamente entra na sala, apenas para ser atacado por ela. Ele não pode acreditar que ela está agindo loucamente de novo. Ela não diz uma palavra, apenas continua chamando-o de um pervertido nojento, um demônio, um vilão, e balança a espada freneticamente. Merlin aprende contra a parede e exige saber por que ela está sendo tão agressiva. Ele diz que ela deveria estar agradecendo-o e retribuindo por ter salvo sua vida novamente. Mas Alice não se importa. Ela o acusa de ter se aproveitado dela enquanto estava inconsciente e vulnerável. Isso é obviamente um mal-entendido. Merlin explica que ele apenas tirou suas roupas para cuspir por todo o corpo dela, para curá-la, mas Alice não acredita nisso. Ela exige saber por que a garota aventureira ouviu ruídos estranhos a noite toda vindos do quarto deles. Merlin revela a verdade. Alice estava profundamente em seus sonhos, gritando coisas como "Oh, eu te amo" e "Você é tão bonito", a deixando completamente envergonhada. Com Alice finalmente acreditando, Merlin a repreende por ser tão hostil e a chama de ingrata. Ela, a contragosto, se força a agradecê-lo, mas Merlin finge não ouvir e pede que ela repita. Então, ela grita com ele como de costume. Ele ainda se recusa a aceitar, lembrando-a de que desistiu de uma caverna inteira de moedas de ouro por causa dela. Agora, ela tem que retribuir seu grande gentileza, recomendando-o como aventureiro. Alice concorda, e então Merlin deixa seu emprego despedindo-se de suas fãs e tiazocas. Ele também se despede de Martha e Henry, dizendo ao garoto para cuidar bem da mãe agora que ele não estará por perto para proteger. Com tudo resolvido, Merlin e Alice sobem na carruagem. Merlin comenta como é absurdo que todos os confundiram com um casal. Alice por uma vez concorda, acrescentando que nunca namoraria um stripper como ele. Ofendido, Merlin retruca, e assim começa a discussão de amantes para a longa jornada à frente. Enquanto isso, a Maga Goblin, que de alguma forma sobreviveu, fica sabendo da morte do Rei Goblin e decide migrar para o sul com o resto de seu exército para ficar o mais longe possível de Merlin. Mas nesse momento, uma mulher misteriosa aparece dos escombros. Ela revela que pegou a terceira chave da Legião do Inferno da Sala do Tesouro, mas não pode deixar testemunhas. Então elimina a Maga Goblin e o restante dos Goblins no local. Várias horas depois, Merlin e Alice chegam em frente ao Guilda dos Aventureiros. Merlin corre imediatamente para o quadro de avisos da guilda. Procurando alguma missão interessante para ganhar dinheiro. Mas Alice o arrasta para a recepcionista da guilda, Lúcia, e o apresenta. Lúcia pergunta se Merlin é o namorado dela, desencadeando o temperamento explosivo de Alice, a ponto de ela trair Merlin imediatamente, expondo-o como o aproveitador procurado do sul e exigindo a recompensa de 5.000 moedas por sua captura. Alice esclarece sua intenção, dizendo que uma pessoa com antecedentes criminais não pode ser aventureira. Então, ela diz à recepcionista: Lucia, esse Merlin deve pagar suas dívidas para se livrar de seu registro criminal e, ao se tornar um aventureiro sob a supervisão da Alice, restituí-la através do trabalho. Lucia permite, mas como Alice encontrou uma brecha na missão de recompensa, ela só lhe dá 50 moedas de ouro em vez de 5.000. Lucia então se vira para Merlin, dizendo o quanto Alice se importa com ele por ter sacrificado tanto por ele. Merlin sente vergonha a ponto de querer se entregar, mas Alice não o deixa. Ele fica bravo com ela por tê-lo exposto, e mais uma vez a culpa por lhe custar uma caverna inteira de tesouros goblins. Enquanto esses dois entram novamente na briga de casal, Lucia prepara uma avaliação de classificação para Merlin, e Merlin se pergunta qual classificação o Rei Demônio mais forte terá. Neste mundo, os guerreiros de baixo nível são classificados como aventureiros de ferro, e vai para a classificação de prata, classificação de ouro, até chegar à classificação de mitril para o nível sagrado. Guerreiros. Merlin não consegue acreditar que os inúteis tiers sagrados recebem a classificação mais alta e exige que Lucia invente algo superior, pois afirma merecer algo melhor. Ela acha que ele está brincando, mas ainda assim lhe fala sobre o lendário rank ametista que apenas um herói com imenso poder pode alcançar. Merlin fica feliz e diz a Lucia para ir em frente e registrá-lo como ametiste já, sem fazer o teste. Lucia ainda assume que esse cara está apenas brincando e não o leva a sério. Um cara de cabelo ruivo chamado Hobbs, que conhece... Alice estava ouvindo a conversa deles por trás e se aproxima para ver quem ela trouxe com ela.
Outro cara chamado Arnold entra na guilda e fica absolutamente de coração partido ao sabendo que Alice tem outro cara por perto dela. Ele imediatamente ajoelha-se, pedindo-a em casamento, lembrando como ela já o rejeitou várias vezes antes, mesmo que, embora ele seja filho de um conde. Alice deixa claro para seu admirador que ela está solteira e não está namorando Merlin e com isso esclarecido, Arnold se adianta antes que Merlin possa tomar Alice dele, desafiando Merlin para um duelo aqui e agora. O vencedor tem o direito de namorar Alice. Merlin não poderia se importar menos, pois ele não quer estar perto deste ex-herói medíocre, então ele desiste antes do duelo, dando Arnold a vitória. Mas Arnold não aceita. Em vez disso, ele acha que Merlin está zombando dele. De qualquer forma, como filho do conde, ele não pode aceitar a caridade deste plebeu. Como um sentimentalista do século XVIII, ele afirma que salvará Alice daquele malvado Merlin. Mas Alice não se importa nem um pouco com toda essa situação. Bate em Arnold no rosto, dizendo-lhe para voltar à realidade. Mas Arnold, ignorando as palavras de Alice, desembainha sua espada e avança contra Merlin, que o afasta displicentemente com um dedo, fazendo-o se chocar de cabeça no telhado. Alice repreende Merlin por bater forte demais em Arnold, mas ao mesmo tempo agradece, já que ela meio que gostou. No caso, a breve demonstração de força de Merlin o torna o centro das atenções na guilda, deixando todos, incluindo Hobbes, a se perguntarem se ele é tão forte quanto um de nível elite. Merlin toma esse comentário como um insulto absoluto e está prestes a sacar sua espada Vortex, perguntando a Hobbes quem ele acha que é tão inútil quanto um nível de elite. Alice acalma Merlin antes que ele destrua a cidade inteira, assegurando-lhe que Hobbes estava tentando elogiá-lo porque níveis de elite são muito raros nesta guilda. Merlin deixa pra lá, mas declara que ele mesmo vai elevar o nível geral da guilda. Nesse momento, um homem sombrio e melancólico chamado Claude bloqueia seu caminho, dizendo-lhe para sair da frente. Merlin, é claro, não dá a mínima, mas Alice rapidamente o faz, percebendo o perigo de enfrentar esse cara. Ela diz a Merlin que pode sentir a força de Claude e o aconselha a não se meter em problemas no primeiro dia. Ambos continuam olhando para Claude, que faz o teste de avaliação de nível e revela ser um nível sagrado. Lúcia registra Claude como aventureiro de Mithril, e todos ficam animados, pois há apenas mais um membro do nível sagrado na guilda, que é o próprio mestre da guilda. Enquanto isso, Merlin não está impressionado. Ele não quer que um perdedor fraco ganhe os holofotes e se prepara para sua avaliação, pronto para fazer todos se curvarem diante dele quando perceberem quão poderoso ele é. Mas, para sua surpresa, a bola de cristal não brilha, o que significa que ele não tem nenhuma aura de batalha. Todos os membros da guilda desprezam Merlin, dizendo que esse falastrão acabou sendo um fraco afinal. Mas o pior é que Luciano acha que Merlin tem o que é necessário para ser um aventureiro. Como a bola de cristal não brilhou, isso significa que ele não tem nenhum poder de combate em tudo. Claro, o problema pode ser que Merlin não tenha nenhum poder mágico nem aura de batalha, e ao revelar isso para Alice, ela fica chocada, mas não surpresa, já que esse cara é praticamente imbatível com seu ataque de golpe único. Então, ela garante a Lúcia por ele, afirmando que Merlin é definitivamente forte o suficiente para ser um aventureiro, mas Lucia apenas supõe que Alice está defendendo Merlin por amor. Merlin tenta convencer Lucia, afirmando que até mesmo os emissários dos demônios suplicaram para ele liderar a Legião Infernal, e ele recusou, mas ela novamente assume que ele está blefando. Alguns dos caras ao fundo até riem de Merlin, dizendo que se houvesse uma classificação para blefar, Merlin definitivamente alcançaria o nível ametista. Ainda assim, Merlin mantém sua posição e, para provar sua força, diz a Lucia para trazer o mestre da guilda, afirmando que pode derrotá-lo. Todos assumem que ele está apenas se gabando como tem feito desde que entrou na guilda. O antigo mestre da guilda, Mestre, um homem de nível sagrado, ouve Merlin se gabando e aceita seu pedido, juntando-se a ele no campo de batalha da guilda para o duelo. Ele se gaba para Merlin sobre ter derrotado inúmeros guerreiros poderosos neste mesmo local. Mas Merlin o ignora completamente e fica ocupado fazendo algo mais importante, tirando melecas dos ouvidos. A desrespeito colossal deixa o mestre da guilda furioso. Ele diz a Merlin para dar tudo de si, e se ele conseguir fazê-lo mover 1 centímetro do seu lugar, ele será declarado vencedor, permitindo que se registre como aventureiro. Merlin, recebendo permissão para dar tudo de si, ataca com sua espada Vortex, destruindo toda a arena. Enquanto isso, Alice espera que Merlin não machuque muito o mestre da guilda, e segundos depois é atingida por uma explosão do golpe de Merlin que destrói até as ruas fora da guilda. Mas os aventureiros assumem que foi o mestre da guilda que causou esse dano para mostrar a Merlin o seu lugar.
No entanto, Merlin sai ileso e promete a Alice que não machucou o mestre da guilda porque precisa dele para testar sua força. Pouco depois, o mestre da guilda sai, ainda refletindo sobre a vida. Ele está tremendo muito e pede a Lucia para trazer um novo conjunto de roupas, pois molhou as calças. Neste caso, Merlin consegue ser registrado como um aventureiro de ferro, embora ele tenha acabado de destruir o homem mais forte desta guilda. Mas Alice diz a ele para ficar feliz, já que ele é a única exceção que conseguiu se tornar um aventureiro mesmo depois de falhar no teste de avaliação. Merlin pergunta a Alice o que eles devem fazer agora e designa Alice para ficar encarregada de escolher suas missões de aventureiro, dizendo que ele sozinho lidará com inimigos de nível sagrado enquanto ela cuida das comissões menores da guilda. Ele quer começar a fazer 100 comissões por mês e, fazendo um cálculo bem ruim, afirma que eles irão ganhar dezenas de milhões de ouro todos os meses. Ele sonha em monopolizar toda a indústria de aventureiros e diz a Alice que generosamente dará a ela 10% do lucro deles. No entanto, Alice não está nada satisfeita e diz a Merlin para simplesmente sumir. Merlin faz sair, xingando Alice repetidamente por não aprender o seu lugar depois de todo esse tempo. De qualquer forma, ele está com fome, mas não tem dinheiro suficiente para pagar por comida. Além disso, ele não tem onde passar a noite. Então, ele acaba invadindo a casa da Alice enquanto ela está no chuveiro, e quando Alice sai ao ouvir passos, ela acidentalmente deixa cair o roupão, levando a uma interação constrangedora. Mais tarde, Merlin senta-se graciosamente no sofá dela, comendo a comida dela, sem explicar por que está ali. Ela pergunta se ele veio para espioná-la, responde, ele diz a ela que ela não tem nada que valha a pena espionar, risos. Ela continua perturbando sua paz com suas perguntas, então ele tenta lisonjear, dizendo que ele só quer ajudar uma amiga mudando-se para o lugar dela para proteger sua segurança, o que vem apenas com uma pequena taxa de proteção, 1000 moedas de ouro por mês. Alice imediatamente o expulsa de sua casa e Merlin a lembra de quanto ele já fez por ela e a chama de insensível quando ele é o único com problemas. Ele diz a ela que não tem para onde ir e implora para que ela abra a porta. Seus apelos reúnem uma multidão, que sente pena dele e pergunto-me se o herói inútil abandonou este pobre rapaz depois de usá-lo. Ao ouvir a confusão, Alice rapidamente traz Merlin de volta para dentro antes que ele destrua a pouca imagem que lhe resta. Ela pega sua espada e ataca Merlin por tentar arruinar sua imagem, mas ele simplesmente desvia de tudo a caminho do segundo. Chão! E reivindicando seu quarto, diz descaradamente que vai morar ali a partir de agora, já que são bons amigos, não cobrará nenhuma taxa de proteção. Ela continua tentando atacá-lo e convenientemente cai em cima dele na cama, e Merlin pergunta se ela quer dormir na mesma cama que ele. Antes que ela possa responder, ele a enrola em um tapete, faz com que ela durma com o mais leve toque de seus dedos e descansa bem à noite. No dia seguinte, Alice vai à guilda e desabafa sua raiva sobre Merlin, contando a Lúcia e Hobbs que Merlin se mudou para sua casa, a fez dormir no chão e agora suas costas estão doendo muito. No entanto, Hobbs acha que o problema aqui é Alice por causa do seu temperamento explosivo e diz para ela se acalmar, o que apenas provoca ainda mais seu temperamento explosivo. Mas Merlin chega à guilda logo após acordar e orgulhosamente conta a Lucia, Hobbs e ao fã de Alice, Arnold, que agora estão morando juntos, fazendo todos pensarem que esses dois já chegaram aos finalmentes de amor. Mas Arnold ainda está bem se Alice já passou da terceira base com Merlin e ainda quer lutar por seu amor. Ele quer outro duelo com Merlin, dizendo que seria uma melhor de 3, mas o duelo não seria um duelo de espadas, seria mais como um duelo de aventureiros, onde o aventureiro que marcar mais pontos irá ganhar. Arnold traz uma missão de guilda de grau A, que exige que o aventureiro mate um grande número de mortos-vivos aparecendo em Denbighshire. Merlin não está nem aí pro duelo, mas após saber que a recompensa da comissão da guilda é de 5.000 ouro, ele aceita o desafio e diz a Lucia que quer aceitar a comissão. No entanto, Lúcia afirma que, como um rank de ferro, ele não pode aceitar nenhuma comissão sozinho. Então Merlin propõe a Alice que formem uma equipe, mas Alice não quer estar em lugar nenhum perto de ele. Arnold aproveita esta oportunidade para recrutar Alice para sua equipe, dizendo a ela que ele já contratou Claude, o aventureiro de nível sagrado, gastando uma fortuna. Promete a ela que, se juntar a eles, receberá toda a recompensa de 5.000 ouro. Mas Merlin afirma que se Alice se juntar a ele, ela terá um negócio melhor, que é de 10% em vez da divisão igual em 3 partes de Arnold. Então Alice se junta a Arnold apenas para irritar Merlin, deixando-o pensando onde encontrará alguém para se juntar. Ele acaba escolhendo o bêbado Hobbs e
literalmente o sequestra. Quando Hobbes fica sóbrio e finalmente consciente, ele se vê em uma carruagem com Merlin. Já a caminho de Denbighshire, Hobbes exige uma explicação, e Merlin afirma que Hobbes implorou para levá-lo nessa missão perigosa, o que é verdade. E ele estava tão bêbado que não sabia no que estava se metendo. De qualquer forma, Hobbes quer voltar porque ele é apenas um mago de baixo nível, enquanto Merlin não tem poder mágico. Mas Merlin garante a Hobbes que ficarão bem, pois tem experiência em lidar com monstros desprezíveis como os mortos-vivos. Neste momento, os Cavaleiros da Rosa se aproximam deles, e também estão a caminho de Denbighshire. No entanto, Hobbes diz que a estrada é muito estreita, e aconselha os Cavaleiros a caminharem o restante do caminho. Porém, o Cavaleiro declara que isso não é possível porque estão escoltando a filha do Duque da Rosa, que não pode caminhar. Merlin, de forma indiferente e com total desrespeito, pergunta ao cavaleiro se a filha do duque é aleijada ou algo assim. O cavaleiro líder, Kyle, tenta chicotear Merlin como punição por desrespeitar a filha do duque, mas Merlin pega o chicote e joga o cavaleiro no chão por ousar lutar com ele. Os outros cavaleiros que servem ao duque desembanham suas espadas imediatamente, e Kyle se levanta também, e desembainha sua espada. Merlin não quer que sua existência sem valor seja deixada para trás, então oferece a eles a chance de se desculpar com ele se quiserem viver. Quando ambas as partes estão prestes a começar uma luta, um bando de rinocerontes em chamas vem em sua direção, direto para a carruagem. Então, os cavaleiros vão para a frente da carruagem para proteger seu mulher, enquanto no meio tempo, Hobbes tenta rastejar para longe dessa situação de vida ou morte. Mas Merlin fica, achando estranho que essas feras selvagens estejam correndo em estampida. Ele suspeita que devem estar fugindo de algo em Denbighshire que as assustou. Em qualquer caso, Merlin dá um passo à frente para salvar os cavaleiros de serem pisoteados e lidar com a debandada por conta própria. Isso é tudo para a primeira parte desta série. Se você gostou deste anime, avalie-o de 0 a 10. Pessoalmente, eu daria um sólido 9 de 10 pelo quão ridiculamente engraçado ele é. Se você quiser a próxima parte, nos avise abaixo e atraremos a você a velocidade da luz. Obrigado por assistir.